Boa noite a todos. Eu sou Black Lord. Boa noite, minha amada esposa Devani. Sou Black Lord. Vamos aí iniciar aí a live com a sacerdotisa Luna. Só um momento que eu vou mandar o convite. Vamos esperar aí a galera chegar aí. Vamos ver se ela conseguiu receber lá o convite. Boa noite, tudo bom? Boa noite, Luna. Tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo. Beleza. Vou falar mais um pouquinho de Lilith agora. Sempre, né? Sempre. Vamos esperar um pouquinho para ver se entra mais uma galerinha aí. Daqui a pouquinho a turma começa a entrar. Para a gente poder começar a nossa... desmistificar um pouquinho aí de Lilith, né? Muito bom isso, né? Muita gente aí, né, se agrada muito de Lilith e muita gente tem muito medo de Lilith também, né? Verdade. A gente precisa tirar um pouquinho essa parte do medo para que as pessoas consigam realmente entender, conhecer quem realmente é a Lilith, né? É verdade. Essa mulher Existem aí tão muitas empoderada, lendas, né? E essas lendas acabam assustando um pouco, né? As que pegam muito no quesito mais negativo dela, né? Aí acaba gerando um certo receio, uma certa preocupação. É verdade. Quando eu entrei lá no seu grupo particular, o que eu achei muito interessante é que eu ouvi tanto você quanto o Paulo falar, né? É referente às faces de Lilith e referente a cada um que tem o contato com Lilith, tem o contato com uma parte diferente da deusa. Isso é verdade, né? É verdade. O que acontece, todos, né, nós, quando a gente começa a ter acesso ao submundo, ao obscuro, e a gente começa a se encontrar com essas energias, muito disso, né, já é uma parte nossa. A gente já tem essa dualidade. E aquele conceito vai ser justamente os nossos receios, né? Os nossos fantasmas. Então, cada um encara de um jeito, porque cada um carrega um tipo de receio, um tipo de bloqueio. Então, realmente, por ela ter essa amplitude, né, histórica, nas questões do arquétipo dela também, certas mensagens que estão no nosso inconsciente se despertam quando se deparam com ela. Então ela é muito intensa, né? E ao mesmo tempo que ela vem com essa intensidade, ela toca cada um de um jeito diferente, né? Ela revela cada coisa para um de uma forma diferente do outro, porque os caminhos eles estão cruzados ali, mas eles são individuais, né? É por isso que a gente tenta mostrar dentro do lilithianismo as faces de Lilith, porque dentro de outros conceitos se mostra algumas faces dela também, né? Mas estamos assim, a gente acaba agregando muitas outras energias também, muitas outras forças também. E se para entender uma já é complicado, né? Imagina quando pega tudo de uma vez, assim. Então, no lilithianismo, o foco é a gente ter mais alcance dentro do que ela traz. Porque ela chega, né? Ela é o princípio, e dali dela tudo se expande, né? Dali ela começa a direcionar. Porque, por exemplo, tem gente que tem o primeiro contato com Lilith para depois ter um acesso a Lúcifer. A mesma coisa acontece com Samael, a mesma coisa acontece com Satanás, a mesma coisa acontece com Baal, mas o primeiro contato é sempre dela, né? Ela quem recolhe. E depois ela, com o conhecimento, com esses desbloqueios que ela começa a trazer, aí começam a se
se localizar na direcionar. direção, né? É, exatamente. Correto. Uma coisa muito interessante referente à Lilith, que eu gostaria também que você desmistificasse para a gente, né? Sim. Nós sabemos que Lilith é uma energia muito densa e muito forte. É uma energia muito, mas muito poderosa, né? Por ela ocupar a região do nosso reino, né? De Malkuth, o reino da Terra, e ela se estender até o Gamaliel, que já é aquela fase de Lilith nos sonhos, onde ela começa a dar, né, aquelas primeiras viagens que a gente tem dentro dos sonhos e se comunicar com a gente através dos sonhos, né? Então a gente sabe a dimensão do poder de Lilith por ela se estender nesses dois reinos, né? Nenhuma outra energia, nem Lúcifer, nem Satã, nem Baal, nenhuma outra energia se estende em dois reinos. Verdade. Então a gente pode ver por aí que Lilith tem um poder muito grande, Muito. né? Eu queria saber de você. As pessoas que se aproximam de Lilith ou têm interesse em se aproximar e conhecer a Lilith, são pessoas que são chamadas por ela? Bom, então, existem duas situações aí, né? Existem os chamados que a gente fala, porque o chamado de Lilith, ele é muito forte, não tem como a gente falar que não é, né? Os sonhos falam muito, encontros com animais, por exemplo, a coruja, a serpente, né? As vivências com ela, quando se tem um chamado, é muito mais forte. Não é que ela só aceite quem tem o chamado, não é isso, né? Porque, como eu falo, Lilith chama por nós, mas em certos momentos das nossas vidas, nós chamamos por Lilith. E ela atende, né? Ela espera ali um sinal, porque é uma parte nossa, toda essa energia de Lilith. Todo mundo dorme, todo mundo sonha, todo mundo tem pesadelo, né? Então, é o nosso inconsciente, quando a gente está ali no nosso pré-sono, onde a gente começa a fazer essa transição, né, do desperto para o sono, é muito forte esses primeiros contatos. Às vezes a gente tem algumas visões, e dali a gente começa a ter mais durante os sonhos, tá? Quem tem o chamado, antes de descobrir até mesmo Lilith, antes de descobrir isso tudo, já tem esses sinais, já tem essas buscas, né? Provavelmente porque essa pessoa já serviu a Lilith, já teve esse contato com ela, né? Energeticamente, de alguma forma, já teve esse acesso. E isso se repete, porque a gente grava na nossa alma, nosso espírito, ele carrega esse conhecimento, né? E a gente inconscientemente é lembrado. Agora, quem tem uma necessidade, às vezes, de buscar Lilith, que é o que acontece numa grande maioria, se surpreende muito, né? Porque vem por um caminho oposto. A gente, quem é chamado, foge, não quer ver. Quem não é chamado tem uma vontade tão grande de ter tudo que ela oferece, né? E busca ela de uma forma desenfreada. Então, a busca por ela também é do mesmo jeito que ela tem essa energia. É uma energia intensa, né? Uma energia de vento, né? É ventania, né? É vendaval. Então, as pessoas que querem, têm essa necessidade, normalmente vêm porque estão oprimidas, né? Estão se sentindo vazias, estão buscando alguém que grite por elas, sendo que são elas que têm que gritar, né? Pela sua verdade, pela sua liberdade. E elas vão atrás de Lilith por conta disso. É como se Lilith fosse resgatar elas, né? E esse resgate acontece. Isso. Mas esse resgate, ele acontece. Onde existe o primeiro choque é quando ela mostra que ela não está ali para te servir. É clássico, né? A pessoa já vai naquela coisa, vai ser que nem uma entidade, alguma coisa desse jeito, e ela simplesmente mostra que não é assim que funciona. A história é outra. E aí ela começa a despertar na pessoa
esse conhecimento. Devagar a pessoa começa a se despertar e começa a ter essa expansão de consciência que a gente fala, que é o fruto de Lilith, que é o fruto do conhecimento de Lilith. E a primeira descoberta que a pessoa faz é sobre ela mesma, né? Então ela começa a se descobrir. Nessa que ela começa a se descobrir, né? isso. Quando ela começa a se descobrir, ela começa a entender que ela não é tão dependente assim quanto ela imaginava que era do externo. E aí ela começa a ser curada, muitas vezes, né? Então existe, a Lilith não é só aquela coisa de só quem é chamado por Lilith pode ter acesso nela. Não. Como eu disse, quem é chamado às vezes leva um tempo correndo. Porque entende a força, entende a magnitude dela, assim, mas também não foge, assim, você tenta, mas não escapa, né? Agora, quem vai buscar ela, ela recolhe, ela atende muito bem, mas aí você entra dentro do sistema dela, não é ela dentro do seu, né? Então ela inverte, já começa invertendo uma chave ali, né? E ela não tem esse muro, ela é muito livre. Então, você quer vir, você vem. Ah, você quer ir, você vai. Né? Ela não tem esses dogmas de ficar... Né? Ela não se submeteu e ela não aceita certas submissões. Então, é bem complicado essa parte de controle, porque Lilith é incontrolável, né? Bom, todas as energias são incontroláveis, né? É verdade. Dentro do satanismo, do luciferianismo, a gente tem muito contato com Lilith, com a energia mais densa e com a energia mais trevosa de Lilith, né? Então, muito se diz, muito se fala que Lilith não é aquele doce de candura, aquela Lilith romantizada que as pessoas montam, e que Lilith não é mãe. Ela não é mãe. E eu essa não parte vejo dessa forma. Pode terminar, pode concluir, perdão. Eu, apesar de seguir o lado esquerdo, o lado trevoso, eu não vejo Lilith como uma mãezona, aquela mãezona. Não. Eu vejo ela como uma mãe que acolhe, como você falou, porém uma mãe mais rígida. Sim. Uma mãe que você não vai ter o poder de dar um sorriso e ela vai te... Né? Não, ela né? vai te cacetar ela até não botar você do jeito que ela quer. Ela não é mãe Nutella, né? Ela é mãe raiz, ela não é mãe Nutella. Não, mas o que acontece? Por que se romantizou tanto Lilith? Carência. A busca do amor, né? Esse amor incondicional, esse amor, esse controle que jogam isso para Lilith, né? Ela vai controlar. Não, primeiro ela é incontrolável, então ela não controla nada, ela flui, né? E ela tem esses aspectos, os aspectos dela, na verdade, eles são realmente muito trevosos. Quando a gente começa, né, a ter os contatos com Lilith, os testes dela são terríveis. Primeira coisa, não mete relacionamento na mão de Lilith. Ela vai acabar com tudo. Se você não se ama, por que você vai amar alguém? E ela não é amorzinho, ela não é essa mãe de amorzinho. Isso eu falo sempre também. Amorzinho não é para Lilith. Tem outras energias aí que tudo bem, né? Mas ela é do amor próprio, né? Ela é do se valoriza. Se você não se valoriza, é bem assim, se você não se valoriza, você não merece nada. Então ela não perde tempo, né? E aí as pessoas estão acostumadas por conta de criação religiosa, espiritual nossa, de décadas, a achar que porque está pedindo algo ao superior, vai receber, né? Você tem que se comportar desse jeito que você vai receber. Não, com eles não tem essa. Se você for merecedor, sim. E olha lá, né? E olha lá. Tem que ser muito merecedor, né? E esses aspectos mais agressivos de Lilith são os primeiros que ela joga. Porque se você não aguentar o baque, você não fica ali.
né? Então ela vem para cima mesmo, ela vem com os filhos dela, íncubos, súcubos, né? Eu chamo de sombrios, porque são esses seres da noite, são seres que estão dentro de Gamaliel, né? Que é esse mundo mais sombrio, essa energia, esse mundo dela mais sombrio, mas ela está totalmente associada à criação, é o gerar, não é o amar, né? É o transformar do plano etéreo para o plano físico e do plano físico para o plano etéreo. É por isso que ela é da morte, né? Qual é A vida e a morte. a importância dela nesse? Exato. Uma coisa é certa, para morrer basta estar vivo. Acabou. Né? Então todo mundo vai fazer essa transição. A nossa cultura, ela não é uma cultura que compreende a morte, né? A gente sofre, a gente acha que acabou, e a nossa cultura também, ela é muito aterrorizada com a palavra morte, por conta de filme de terror, coisas na TV, Hollywood. mexe com o nosso psicológico, com o nosso emocional, em vez da gente transformar isso. Mas a morte, ela é uma transformação, né? Ela é final de um ciclo, início de um outro ciclo, né? E Lilith, ela tem o número 9 ali muito forte dela, que é justamente esses finais de ciclos, né, que a gente passa. E muitas dessas mortes relacionadas a Lilith não tem muito a ver com a morte física, né? É com a morte emocional, é com uma morte de dependência, é uma morte espiritual, que às vezes você cai naquilo de não acreditar em mais nada e de repente Lilith te mostra que existe ainda alguma coisa por detrás disso, que é essa transição, né? E esses aspectos dela mais agressivos são esses que se deparam com esse tipo de transição. Romantizaram Lilith, né? Transformaram ela numa entidade amorosa. Ela não... Como é que eu posso explicar? Primeiro que ela nem se preocupa com isso, né? Não é uma coisa que chame a atenção. Mas a devoção, a busca, chama, porque é uma energia que você está ali emanando, né? Então, em algum momento, alguma energia vai chegar perto dos filhos dela, perto dela, e ela vai olhar. É onde ela começa com o resgate dela, mas o resgate dela também não é um resgate, vem aqui que eu vou cuidar de você, né? É o que você está me chamando, o que você quer? Senta aqui e fala, né? Bem assim, né? O que você quer? Senta aqui e fala. Ah, você quer mudar? Então muda você. Dá o seu primeiro passo. Ela é bem incisiva nisso. Mas vai-se saber por que romantizaram tanto a imagem dela. A gente sabe, né? A gente até sabe. Mas é bom não ficar falando para não criar intriga na oposição. Deixa quieto, né? Deixa quieto. Tem muita conversa também, óbvio, né, de Lilith em relação à amarração. Lilith é uma deusa, uma demonesa livre. Ela não se amarra a ninguém e creio que os filhos dela sejam iguais. Ela ensina que não se deixa amarrar com ninguém. Lilith faz amarração, ela trabalha com esse tipo de coisa? Eita, pergunta brava, né? Então, vamos lá. O que acontece? A amarração virou moda, né? A pessoa prefere condicionar alguém a ficar com ela do que dar uma chance para alguém que gosta dela. Essa mesma chance que ela quer que a outra pessoa dê, ela não dá, né? Exatamente. E aí criou-se a amarração. A amarração é uma magia existente, a gente sabe, em outras linhas, em várias linhas, com vários outros tipos de deidades que estão ali para fazer isso. Mas Lilith não amarra. Se você faz um ritual com Lilith e você conseguir uma amarração, aguarda que a cobrança é punk. E assim, não é uma cobrança dentro da relação, como a gente vê em muitos casos, né? Às vezes de uma entidade mesmo que faz essas cobranças. Às vezes a pessoa que está ali amarrada, ela está desperta para aquilo, então ela não consegue
conviver com aquela situação, e é onde começam a vir alguns problemas, porque ela está escravizada ali, né? E quando essa pessoa faz essa amarração, onde vem as cobranças? Vem através dos pesadelos, que ficam muito mais intensos. A gente tem pesadelo, mas de quem trabalhou dessa forma, a pessoa às vezes não consegue nem dormir para evitar esses pesadelos. Lilith é a rainha das assombrações, das ilusões, né? Daquelas coisas, à noite, tudo que está dentro do obscuro está no mundo dela. Então, esses seres estão livres, né? Algum ser foi ali e pegou aquela energia daquele ritual, porque é disso que eles se alimentam, né? É a mesma coisa que a gente precisa tomar cuidado aí com o excesso de sangue, né? De fluidos corporais. Por quê? Porque nem sempre você tem certeza de quem está recebendo ali aquilo. A partir daí que surgem vários problemas. Então, Lilith, ela vem daquele aspecto, por exemplo, ela não se submeteu. Em nenhuma história de Lilith, você vai ver a submissão, né? Tampouco a revolta dela. Então, ela não é daquelas que saiu quebrando tudo porque não aceitaram ela do jeito que ela é. Foi embora. Não me serve, não me quer, ela é então não serve. Né? Exato. E esses poderes, né? Essa força que Lilith traz. Porque uma pessoa que ela tem confiança nela, ela sabe que o amor de uma outra pessoa, se for por ela, é por ela. Senão não ama, né? E aí existe, como eu disse, energias, seres que vão captar essa energia, eles vão dar até, de repente, respostas para a pessoa ali, mas não é Lilith. E quando isso começar a acontecer, essa amarração estiver ali, quase que no auge dela, quem está amarrado é quem pediu, porque as pessoas esquecem desse detalhe também, né? Isso aí. Eu amarrei, peraí, eu estou amarrada também. Por que tem gente que não consegue trazer a pessoa e também não consegue mais parar de fazer nada, fica totalmente dependente, porque ela está se amarrando ali, né? É verdade. E isso pesa demais, a pessoa, olha, perde dinheiro demais, porque não vê, né, o quanto está gastando. A pessoa toda fica embolada naquilo ali. Fica, porque vira um nó, de tanto que amarra, vira um nó, verdade. Né? E às vezes é que nem eu falo, a pessoa também para se fazer a amarração, ela tem que saber muito bem o que ela está fazendo, porque uma amarração amorosa, ela tem que ter esse contexto amoroso. Você faz a amarração de algum jeito ali que está errado, você amarra a vida financeira, amarra a saúde, amarra o emocional, amarra tudo. Menos o que tinha que ter amarrado. Tenso. Conhece, Zil? Conhece, gente? Eu conheço também, Zil. Gente assim. A gente pega cada bomba que eu vou falar pra você, viu? Verdade. Pra consertar aquela bagunça é tenso. É complicado, né? E a pessoa se desgasta muito, né? É uma coisa pesada, assim, pesada, gente. Eu sou mais, se valoriza. Em vez de gastar roupa em vez de gastar dinheiro com amarração, gasta com roupa, vai no cinema, vai ser feliz, vai dar um né? Melhor. Com certeza, né? Vamos aproveitar aí o papo dos sucubos e incubos, né? Quando vocês lilithianos fazem aí os rituais a Lilith, né? Dentro desses rituais para Lilith, vocês vão receber também essa visita de sucubos e incubos, ou Lilith domina todo o ritual e terminou, fechou o ritual, ela mesma vai e leva aquilo embora. Então, existem rituais que são totalmente voltados. Então, é só uma energia. Os filhos de Lilith sempre vão acompanhar ela, né? Ela não anda sozinha. A energia dela não está sozinha. Então, quando existem os rituais, a forma da manifestação ali, que não é uma manifestação física, tá? Isso precisa ficar muito claro. Lilith não se manifesta fisicamente, mas o nosso topor, a nossa gnose, a nossa energia, essa vibração, ela fica tão alterada
que a gente tem essa sensação, né? Por isso que existe essa confusão de achar que incorporou Lilith. É uma energia dessa força, a pessoa some ali, né? Não volta nunca mais. Verdade. Mas assim, né? Então, assim, existe os filhos dela, né? Que estão ali, íncubos e súcubos, e existe só a energia dela. Então, isso vai muito de acordo com o ritual, né? Cada ritual tem um tipo de energia mais forte vibrando. Porque algumas energias, ela nem aparece, assim, ela nem emana. São os filhos dela que vão lá, recolhem e levam para ela essa energia, né? Como algumas ela quer, aí é dela. E aí a manifestação foi, como eu disse, muito forte, né? A gente parece que tá lá na casa do inferno mesmo, porque esquenta tudo, né? Eita! Não tem como você sentir a energia dela e não ter essa primeira sensação que é o calor. Né? O calor é bem intenso mesmo, realmente. Bem, muito forte, né? Então ela tem essas diferenças, mas isso vai de cada ritual, para que é, né? O que a gente está usando, tem essas diferenças aí. Muito bem, show de bola. Aquela conversinha fiada de sempre, né? Homens podem trabalhar com Lilith, podem ritualizar Lilith, como funciona? Homens podem ritualizar, sim, homens podem cultuar, assim, tanto que dentro do satanismo e do luciferianismo, ela tem o ponto dela, o posto de honra dela dentro desses conceitos que são de maioria masculina, né? Não é tão, não vou dizer regrado, mas muito mais tempo homens, assim, trabalhando nessas duas vibrações do que, na verdade, as mulheres, né? Então não tem problema, mesmo porque é o que eu digo. Lilith, ela é um útero. As magias com Lilith são magias sexuais. Não existe sexo com um sexo só, né? Verdade. Entenda que é tudo como ela trabalha. Existem as duas polaridades, né? A masculina, a feminina, a negativa, a positiva, sempre, né? As duas vibrações. Para ela também. Mas o que acontece nas questões masculinas? O homem tem que estar muito limpo aqui, ó, né? Ele tem que saber o que ele está fazendo. Então, o respeito dele, antes de ser pela mulher externa, é pela mulher interna. Se ele tem essa consciência de respeitar o eu feminino, né? Tá ali. Existem, sim, alguns sintomas que os homens têm, e é diferente das mulheres, que é o que eu falo, a questão do útero. Lilith se comunica com a mulher pelo útero, tudo, né? Através da menstruação, através de cólicas, através de pressões que a gente tem, né? E impressões. Então, Lilith se comunica com a mulher através do útero. O homem não tem, isso é genético, né? Não é uma coisa que eu bato o pé e eu tenho. Não é assim que funciona. Então, para manifestações com homens, é diferente. Não é que não pode, mas é aquela coisa. A mulher parece que ela foi feita para ter um certo tipo de dor, né? Que a gente fala dor do parto, essas cólicas que só a gente sabe como que é, né? Então, a gente entende que muitos homens começam a cultuá-la, a segui-la, mas quando começa a chegar no ponto dolorido, físico, ali já é um teste assim que, nossa, ó. Aí pro cara passar nesse teste o cabra é bom, viu? Porque são testes assim, mas não é questão também dela testar para ver a fidelidade, nada disso, porque ela conhece até antes, né? Não é um teste de resistência, mas são coisas que você tem que liberar do teu corpo. Nós, mulheres, temos o útero, ajuda. A gente sofre, mas ajuda, é uma válvula ali de escape, né? Como o homem não tem, o organismo dele vai responder de outras formas. Então, é um preço que se tem a pagar.
como a gente também, nós temos o nosso preço ali a pagar. A gente recebe muito, né? Mas a gente tem que estar disposta a pagar o preço ali. Hormônio de mulher com Lilith perto. É sem noção, é um perigo. É um perigo, é um perigo para a humanidade. Porque é tudo muito intenso, né? Então, os homens podem sim, desde que eles estejam cientes de que vai ter esse peso aí. E é passar por isso, porque depois, né, as coisas voltam ao normal, volta tudo a ficar de boa por um tempo, né? Mas Por um tem tempo. por um tempo, mas tem esses pesos, né? Não que nós não tenhamos, mas a gente tem que saber falar, né? E saber mostrar também, porque às vezes os homens estão cultuando Lilith, estão passando por esse processo, estão entendendo o que é dito, mas não têm a consciência do que acontece, né? Não tem essa noção do porquê que está acontecendo aquilo com ele. E é por isso mesmo, né? Eu Boa noite, ouvi Carmen. um relato de um mestre que é muito próximo a mim, um amigo meu, que ele ritualiza Lilith, né? E com o tempo ele tinha relações normais, relações sexuais normais, e quando ele foi fazer o check-up dele no médico, foi ver as taxas hormonais, o médico não entendeu e falou que ele tinha uma taxa de hormônio muito baixa. E pela idade dele, isso não seria possível, né? Então teve que fazer um certo tratamento para que voltassem a ocorrer as taxas normais do corpo dele. E aí, dentro dos rituais que ele fez, Lúcifer, né, informou que ele tinha que ver com Lilith, porque tinha alguma coisinha ali que não estava dando bem para ele ali. Uhum. E aí ele descobriu que Lilith estava sugando todo o sêmen, toda a energia dele, até ele consertar isso. Foi um problema sério. Mas vocês entendem quando a gente fala assim, toma cuidado, porque hoje em dia Facebook tá lá, né? Velhinha com sêmen é receitinha de bolo de chuva, bolinho de chuva, né? Todo mundo fala disso. Fala disso, mas explica o que acontece? Não explica, não fala, né? O preço que tem que pagar. E o pessoal quer ir lá fazer e não quer saber a consequência. E outra, né? Lilith, ela é rainha das ilusões. A gente tem dentro dos filhos ali de Lilith, tem uma linha de íncubos e súcubos, que eles são mestres das ilusões. Então ele leva os mais sábios, às vezes, ali, a pessoa que está consciente, né? Tá ali estudando e tudo mais, está se dedicando. Eles levam no bico fácil. Por quê? Porque essa energia é muito importante para eles. E tem outra coisa. Eles não é que eles não sabem, mas, por exemplo, às vezes, problemas que nós temos no nosso corpo físico não é entendido para eles. Ele só tá pegando a tua energia. Ele não tá se importando do que tá acontecendo com a casca. É que nem quem consome. Sim. Consome, acabou, pega outro. Consome, acabou, pega outro. Né? Por isso que a gente tem que mostrar para eles o valor que a gente dá. Porque, de certa forma, é o valor que a gente tem. Então, é tudo essa... Tem que saber lidar, né? Tem que aprender muito com eles. Lilith, ela permite que a gente tenha esses conhecimentos, ela ensina, muitas vezes em projeções astrais, muitas vezes em sonhos, nós somos levados para algum lugar e você conversa, você tem essa troca de informação. Na verdade, né, eu falo troca, mas nem é muita troca, porque a gente nem fala, a gente cala a boca e ouve. Né? Só escuta. Só escuta. E aí a gente tem essas noções, mas a pessoa vê um fazendo, aí pá, todo mundo quer fazer. Né? Quando começa a ter as cobranças, quando começa a ter esses pesos aí, ainda bem que seu amigo teve lá o suporte para socorrer ele, né? Fala, opa, para aí, dá uma olhadinha. Porque tem muita gente que não tem noção. Tem muita gente que não tem noção nenhuma, né? E esse contato com Lilith realmente é uma coisa assim impressionante, né? Porque antes de eu entrar para o ocultismo, para luciferianismo, satanismo, eu era de vertente afro, né? E eu era bem mais nova, tinha uns 20 e poucos anos. Eu tive um contato, obviamente que na época eu não sabia o que era. Eu tive contato com súcubos e
em cubos. Só que aquilo ali era uma coisa tão viciante que assim, o mundo externo para mim já não queria me dizer nada. Aquilo era tão prazeroso que eu queria dormir e encontrar com aquela coisa maravilhosa que eu tinha encontrado no meu sonho e poder fazer a minha copulação maravilhosa. Sim. E eu não conseguia sair daquele mundinho ali. Aquilo tava, sabe, drenando, tipo que me sugando, né? Até eu tava presa. Tava presa naquilo ali e não conseguia sair. Até que um belo dia, uma entidade lá da Umbanda veio até mim, né? E falou para mim, olha, você não pode ficar nisso aí, porque isso não vai dar bom, né? E aí conseguiu lá, com muitos banhos, trabalhos dentro do afro, né? Consegui me tirar dali, porque eu já tava tipo um zumbi, né? Já tava com aquela olheira no pé, eu já tenho uma olheira maravilhosa. Tava pior ainda e magra, porque de tanto que sugaram minha energia e eu não conseguia sair daquele mundo maravilhoso dos sonhos sexuais, né? Não, é uma coisa... É uma coisa que vicia mesmo, né? É um dos perigos. É muito estranho, muito poderoso, assim. Você nem se dá conta do que está acontecendo, né? E é uma coisa muito importante, dentro do lilithianismo, nós temos as meninas que vêm de vertente afro, né? E eu falo, não tem que... A gente não troca, né? Tipo assim, você não está trocando uma vertente por outra, você está agregando, né? Então, algumas orientações que a gente jamais abandone quem levou a gente até Lilith. Normalmente esse caminho vem pela espiritualidade, que começa a empurrar a gente aos poucos para o lado da mão esquerda, né? Mostra uma coisa, a gente começa com Exu, coisa básica. Sempre. Já se encanta, né? E aí vai indo mais, e vai conhecendo mais. E aí vem a Quimbanda, aí vem o luciferianismo, aí vem o satanismo. Então, assim, o que a gente não pode abrir mão ou abandonar quem foi nosso mestre aqui atrás, né? Quem guiou a gente. Porque em certos momentos vão ser eles mesmos que vão estar ajudando. Porque o que acontece? É uma hierarquia. Sim. É uma hierarquia. E nessa hierarquia, quem está mais próximo de nós vai ser sempre entidades, né? As deidades são muito superiores. Sim. Então, alguns elementos que baixam essa vibração, se estiver chegando mais próximo de nós, eles têm essa visão, eles têm esse controle, eles têm esse acesso e podem nos alertar, podem nos orientar, né? Do que está acontecendo. Porque muitas vezes a gente fala, Lilith, ela também ajuda a gente com a mediunidade, tem toda essa questão da parte mais de terceiro olho, terceira visão, expansão e tal. Mas a gente não vai sair por aí abrindo a porta e vendo tudo, né? Se a gente ver, fica louco. Vai ficar igual o tiozão, cumprimentando todo mundo, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio para não pirar, porque o negócio é 1000 graus. Mas, por conta desses vícios, né? Que a gente se sente bem, a gente se sente compreendido, né? A gente se sente completo. Você tá fora do seu estresse aqui, que é essa vida mundana, estressante. Então ela começa a virar... Não é só a questão do vício, é a questão da fuga. E a gente começa a fugir dos nossos problemas aqui para achar que estão sendo solucionados do outro lado, né? E dependendo do quanto você está envolvido, realmente você está doando a sua vida ali, né? Você está se entregando, porque você permite. Então, se você permite, já era. Você se sentiu bem. Você foi ali, você se entregou, você permitiu. Então é muito fácil mesmo disso acontecer. Mas também tem jeito sim para cortar, né? Tem jeito sim para parar. É trabalhoso. Nossa. Porque do mesmo jeito que a gente vicia, eles também viciam, né? Eles também são viciados, porque nós somos uma droga para eles, né? E vice-versa. Mas, né, tem aquela coisa de saciar. Eles estão puxando o que eles precisam, eles não estão nem aí, né?
vem. Querem energia, né? Quero mais, eles vão levando. E a gente vai ficando que nem aqueles canudinhos, aquele saquinho lá, né? Que vai murchando. Vai É a hora que fazendo. acabou, exatamente. Tem uma hora que acabou, não dá mais, aí você vai lá, aprende com eles como é que faz e começa a fazer também com quem tá vivo, né? Né? Outra dúvida também que muita gente me pergunta, né? Obviamente eu tenho a minha opinião, mas nada como uma sacerdotisa lilitiana para responder. Homens podem ser filhos de Lilith? De verdade, sim? Podem. Filhos de Lilith, eles podem. Sacerdotes de Lilith já é, pelo menos dentro do lilithianismo, é um pouco mais complicado. Foi como eu disse, a questão do útero, né? Lilith vai se comunicar com o homem, sim. Mas com a mulher é completamente diferente o tipo de comunicação. Agora, filhos de Lilith, sim. Lilith, ela é mãe de íncubos e súcubos, certo? Ela é mãe dos demônios. Ela pariu, né, os demônios. Como não? Né? Tipo, só porque está encarnado não pode? Não é assim. Né? Podem ser filhos, sim. Tem contato com ela, sim. Tem conexão com ela, sim. Às vezes são até mais dedicados do que as filhas, né? Porque isso é muito assim da pessoa, como eu falo, a gente tem muitas coisas dentro de nós, mas caráter também está ali. E do mesmo jeito que a gente tem o caráter com o próximo, a gente acaba tendo com a espiritualidade, né? É claro que a espiritualidade está sempre um passo na frente, então não dá para enganar, né? Mas existem muitos filhos de Lilith que são, às vezes, é um termo pesado, mas muito mais dignos do que as filhas em alguns pontos, né? Que você vê um filho respeitando a Lilith, ou seja, sabendo o jeito certo de fazer os rituais sexuais com ela, enquanto você vê outras filhas legítimas de Lilith ensinando um monte de meninas aí adolescente a amarrar namoradinho, colocando fluido, né, na vela, o sangue de dedinho na vela, tipo, é esse contrapeso, né? Então isso é muito válido e homens podem, sim, com toda certeza, serem filhos legítimos de Lilith sem problema nenhum. Show de bola. Ultimamente tem rolado muito papo na internet de rituais, tanto a Lilith quanto a divindades mais sutis, Astarote, enfim. E dentro do satanismo, luciferianismo, né, o pessoal da parte mais do ocultismo do lado esquerdo, nós somos instruídos sempre a alimentar, a fazer as oferendas em altares, né? Então, se eu vou fazer uma oferenda a Lilith, eu vou fazer uma oferenda dentro do meu altar, em cima do meu altar. Porém, dentro da internet, a gente vê várias pessoas, algumas pessoas fazendo essas oferendas a divindades no chão. O que você acha sobre isso? Bom, é complicado, né? É bem complicado, porque dentro do lilithianismo a gente também faz no altar, né? E se eu for fazer no chão, é em meio à natureza, né? Eu tenho que ter um contato ali. Então, a Lilith, assim como outros, né? Como você citou, outros daimons, batem em pé de igualdade com a gente, né? Talvez isso venha porque a gente aprende, como eu disse, a gente vem de ensinos aí não é mais antigos, mas mais fáceis de a gente ter acesso, que é, por exemplo, às vezes tratar Exu e Pombogira no chão, né? A gente serve eles no chão, orixá no chão, mas tem um fundamento aquilo, né? Tem um segredo da religião naquilo ali, né? O Exu mesmo, ele come ali, mas ele tem um porquê daquilo, ele é caminho, ele está na terra, né? A deidade, ela está no alto, né? Tem como eu colocar
Ô, baixa aqui. Não dá. Né? No meu entendimento, eu não vou falar assim, ah, entendo. Não, não é isso. Mas no meu caminho, o que eu aprendi é pé de igualdade. Tanto que eu não me humilho para pedir nada para Lilith. Se eu me humilhar para pedir alguma coisa para Lilith, eu não vou ter. Eu não vou ter. Ela vai bater a asa ali e vai me jogar longe. Vai, sai. Né? Agora, a gente fala em pé de igualdade justamente porque, diferente de outros seres, né? A gente não está aqui para ser humilhado. Eles não querem que a gente se humilhe. Eles querem que a gente entenda que a gente está ali, dá para chegar. Claro, a gente respeita aquela energia porque a gente entende a força dela. Mas para entender a força dela, eu não preciso me humilhar para aquilo. E nem humilhar ela também, que é outra coisa que eu também vejo e falo, não consigo, não dá. Se fosse para mim fazer um ritual daquele, não dá. Ah, põe no chão. Não consigo. Ou põe na mesa, ou quer ir no chão, vamos na natureza, né? A gente coloca numa pedra, perto de uma árvore, raiz de uma árvore. Ali tem um fundamento, como a gente fala. Né? Exato. Tem um porquê. Agora, no chão, é feio, né? Eu não concordo. Eu acho, né? Poxa, o altar a gente prepara com tanto carinho, a gente põe tanta coisa ali para puxar a atenção da deidade para o altar, né? E ter aquela energia ali constantemente é complicado. É verdade. Então vamos lá. Vamos tentar fechar aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, tá? Conversa tá boa demais, então se deixar, a gente vai estendendo. Se alguém tiver alguma pergunta, aproveita, o momento é esse, né? Boa noite pra galera que entrou. Estender mais um pouquinho para fechar. Vamos dar boa noite aí pro pessoal. Gipsy, boa noite. Boa noite, Carla. Boa noite, minha amada esposa. Gratidão aí, galera. Gratidão. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, Jorge, boa noite. Envia aí que a gente responde. O Zil mandou uma aqui, deixa eu ver. Qual a diferença entre qual a diferença entre lilithianismo e satanismo? O topo, né? Por exemplo, o satanismo, ele tem ali a Lilith, ele tem os outros daimons ali também, né? Da alta, tudo ali. Mas o principal ali, a energia principal trabalhada é Satanás, é Satã. Dentro do lilithianismo é Lilith. E não é uma questão de hierarquia, porque hierarquia quem coloca somos nós, né? Sim. A gente que joga um para baixo, um para cima. Existe um controle, existe um segmento que a gente usa, às vezes a cabala, né, para ter mais ou menos essa referência, mas cada um dentro da tua vibração, dentro do teu aspecto ali, né? Agora, o lilithianismo, ele tem a Lilith ali como referência. Não é que a gente não tenha acesso aos demais, porque como eu disse, Lilith vai acabar levando alguns outros caminhos, né? Isso, Zil. Eles cultuam todos, mas o principal, a energia principal ali é o que leva o nome. Satanismo, né? Luciferianismo, lilithianismo, é o topo quem leva o nome ali, né? Exatamente. Boa noite, Soromia. Essa é a grande diferença, né? Cada vertente ela vai trabalhar uma divindade que vai reger aquela ritualística, né? O satanismo, Satã, ele vai comandar toda aquela corte de demônios, incluindo Lúcifer, abaixo dele. No luciferianismo já é o contrário. Lúcifer vai estar lá no topo, a corte vai estar embaixo dele, com ele como rei do inferno, controlando tudo. E dentro do lilithianismo, obviamente, a divindade maior que vai mandar aquilo tudo ali é Lilith. Isso. Né?
Exatamente. Deixa eu ver, teve outra pergunta aqui. Para se aprofundar no lilithianismo, tem que se iniciar em a Lilith? Tem que conhecer, né? A iniciação dentro do lilithianismo, ela é assim como as outras, né? São caminhos de estudo, de conhecimento. Não é chegar ali, eu quero ser e pronto, tá entregue, porque você tem que conhecer a energia e ter certeza do que você está fazendo. Então, a partir do momento em que você tiver certeza, conheceu e quer se entregar, aí sim você passa pelo ritual de iniciação. Mas conhecer Lilith, hoje em dia tem muito acesso, né? Tem muito PDF, tem muito material, né? Mas existem vários caminhos, que nem a gente estava falando da diferença do satanismo, do esferanismo. Lilith, ela tem os 3 aspectos dela, né? Ela tem a visão mais vampírica, mais ligada à noite, que é essas imagens que a gente vê com serpentes, aquelas mulheres totalmente sensuais, que estão ligadas a súcubos diretamente, né? Nós temos a Ishtar, que é o princípio, né? Que dá também a ligação com Astarte ou Astarote, que é lá no comecinho, que é da primeira imagem dela. Essa está muito mais ligada ao nosso mundo. A sexualidade, essa questão de transformar, né, a vida física. E a gente ainda tem os aspectos mais sombrios dela, que entra na aracnídea, ali já é trevoso, dali para lá já é mais trevosa, mas tem essas diferenças. É saber entender Lilith é complicado. Tipo, não adianta você pegar 1, 2, 3 livros e ler e achar que tá ali. São anos de estudo, porque quando a gente acha que, nossa, entendi, não, tá tudo errado, começa tudo de novo, né? Porque é um caminho que não para mais, né, gente? Não tem como acabar mais com o estudo. Quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente entende. Exato. Essa face de luz de Lilith seria qual face dela que ela se mostraria? Essa face mais iluminada de luz. Eu não tenho muito uma visão meio de luz, né? Porque não tenho essa visão, mas vamos lá. No princípio, né, Lilith, ela era conhecida como o demônio dos ventos. Ela ainda não tinha nada a ver com o demônio vampírico, né, que devorava carnes, homens e mulheres e crianças, e ela foi ganhando isso. Mas Lilith, ela tem uma ligação com fertilidade, né? Útero, sangue, fertilidade. Não quer dizer que ela é dócil, não quer dizer que ela é sutil, não. Ela é menos intensa, né? Ela não é luz. Quando a gente fala desse aspecto dela, é como se a gente fala assim, olha, você tá na noite, você tá no escuro, né? Ali você pode ser atacado, mas tem alguém que conhece esse obscuro muito bem. E é ela quem vai te guiar. É isso. Não existe esse aspecto luz dela. Que luz a gente está muito associado às coisinhas bem meigas, né? Bem tranquilas. Bem romantizado. Bem. Ela tem alguns outros caminhos que, conforme ela foi passando de cultura em cultura, foram pegando energias que tinham os mesmos aspectos que ela e ganhou vários nomes, né? Ela é comparada a Hecate, mas não tem nada de luz. Ela é comparada a Kali, mas não tem nada de luz, né? Empusa, mas não tem nada de luz. Então, assim, são os aspectos agressivos, sempre. Mas também os que são agressivos por algum motivo, para te dar um caminho, para te dar uma orientação. É como a gente falou logo no começo, ela não é uma mãe Nutella. Ela é aquela raiz. Então ela não vai mostrar com carinho. Esquece. Para quem quer carinho, procure outras. Não venha pro colo de Lilith, que não tem colo. Não vai rolar. Não vai rolar.
Algumas pessoas dentro da linhagem afro, né, chegam a comparar a energia de Pombagiras com uma energia de Lilith. Isso tem algum fundamento? Tem. Porque o que acontece? Vamos lá. Lilith, ela é desde os princípios da humanidade, né? As pombogiras são espíritos que já foram viventes, né? Já foram encarnados. Lilith não foi uma encarnada de forma literal, né? E nem os filhos dela, eles são não nascidos, os íncubos e súcubos. Pombogiras são nascidas, né? Sim. Mas são mulheres que, de alguma forma, manifestam essa energia do empoderamento, da sexualidade livre, do autoconhecimento, do valor do amor próprio. Então, essa energia, ela tem essa comparação, porque as pombogiras foram mulheres que, quando viveram, elas lutaram por alguma coisa que está dentro desse contexto. Não quer dizer que essa pombogira seja Lilith, não quer dizer que essa pombogira é Lilith, mas ela tem essa vibração lilithiana. E essa vibração lilithiana está dentro de todo mundo. Né? A partir do momento que a gente teve um contato com o útero, e não tem quem não teve, né? Você tem esse aspecto também na sua energia. Nós somos esse equilíbrio. Lilith, ela representa a nossa autossuficiência. Todo mundo tem isso. Alguns despertam, outros não, mas a gente tem. E as pombogiras, elas dentro do trabalho de ciclo, né, de religião, essa energia que elas trabalham e quem vai buscar elas dentro do terreiro, né? Elas também não estão ali para amorzinho. É tudo muito romântico, é tudo muito fofinho. Pode ser para uma aceitação melhor? Pode, mas a gente também tem que jogar a real, valorizar, né? As pombogiras chegam girando, rindo, falando um lado, falando palavrão, fumando, bebendo, cantando, se divertindo, sentindo a vida, né? E o recado é o quê? É isso, viva, sinta a vida, né? Então vem com essa questão também da revolta, de se solta do que te prende. É essa semelhança energética, essa semelhança que tem dessa vibração, tá? Agora, falar que baixou uma Lilith, minha pombogira é de Lilith. Jamais. Né? É essa vibração que Lilith carrega que também as pombogiras também querem passar adiante. Então, por isso acredito eu que tem essa comparação. A energia ela é semelhante, mas as pombogiras são pombogiras e a gente precisa ter um respeito absurdo na história delas. A gente precisa ter um respeito absurdo na raiz delas, porque elas são ancestrais também, né? Sim. E são as entidades mais próximas da gente, né? Sim, e para ser nascidos, sabem a nossa necessidade. Sim, e para ser uma entidade de um nível desse, espiritualmente, é muito evoluído, né? Sim, é muito evoluído. Show de bola. Muito bom, muito bom. Bem esclarecedor. Muito esclarecedor. Bom, as dúvidas que a galera pediu aqui para tirar foram aí todas esclarecidas, né? Eu tenho muito respeito pelo trabalho de sacerdotisa Luna, tenho muito respeito pelo Paulo também, né? Então, por isso a gente está aí com essa live aí maravilhosa, né? Claro que vamos fazer mais encontros com certeza, porque Lilith é sempre um assunto que é interessante a todos, né? Por ela ter esse empoderamento, ela pega você assim no fundo da lama, né? Quando você não tá achando que você é um nada, e ela consegue te dar esse poder de levantar a cabeça, né? Te colocar numa vida lá para cima e dar 3 tapão na tua cara e te ensinar. Acorda, é bem assim mesmo. Né? É bem assim mesmo, ela faz, né? Acorda, porque a gente tá aqui no plano físico para aprender. Querendo ou não, tá todo mundo buscando esse caminho de evolução, porque a mão esquerda ela não é um caminho
que não evolui, né? Que não tem isso. Às vezes as pessoas entendem desse jeito, mas por ser um caminho mais denso, por ser um caminho mais pesado. Mas para se andar nesse caminho mais pesado também, quanto que a gente não teve que lapidar em nós, né? Quanto que a gente não precisou aceitar, entender, né? O que é de verdade a mão esquerda. E não adianta falar. A gente às vezes tenta explicar para outras pessoas, né, que não estão nesse caminho, o que é, mas ainda existe ali nelas aquele véu grosso, né, que não deixa ver, não deixa aceitar. Aquelas. Eu não sei se eu falo ainda bem que assim, sobra mais pra gente, né? Ou se eu falo que pena, né? Que pena. Mas não, eu acho que é bom assim, não é para qualquer um, né? Não é para todo mundo, porque tem gente que vai se iludir, exato. Tem gente que vai se iludir achando que vai ser uma caminhada fácil e não é, e aí de repente, né, larga de mão sem saber onde mexeu, né? Porque se você mexeu no véu, não dá, né? Então tá ótimo. Sacerdotisa Luna, muito agradeço obrigada. muito a sua presença. Eu agradeço a presença dos seus seguidores, tá? Eu agradeço Fala também a presença de todos aí. Que a galera consegue te achar. Bom, a gente tem o Instagram, né, do Lilithianismo Etéreo. Tem o Lilith Sasser, mas no meu perfil eu vou estar fechando ele, porque cuidar de dois tá complicado, né? E a gente ainda tem a ordem, então tem muita coisa. Então, o Sasser, este que eu tô aqui no canal, a gente vai dar uma pausa nele. E aí tem o Lilithianismo Etéreo, tá? O Lilithianismo Etéreo tem o grupo no Telegram, tem o grupo no WhatsApp. No Lilith Sasser e no Lilithianismo Etéreo, pode chamar no direct para conversar, que a gente está lá. O que não foi respondido aqui, se caso a gente não respondeu, não conseguimos, né, acompanhar, pode mandar no direct que a gente responde. Tá ótimo. Obrigado, Black. Muito obrigado mesmo pela oportunidade, viu? Falar de Lilith é sempre muito bom. Ah, maravilhoso. É verdade. Dúvidas minhas também foram esclarecidas hoje. Ótimo, ótimo, ótimo. Eu que agradeço muito a sua presença. Com certeza vamos ter aí mais encontros desses. Vamos ver se a gente consegue, daqui a um tempinho, marcar com o Paulo também para a gente falar mais sobre Lilith. Tá bom? Com certeza. Tá bom, gente. Muito obrigado. Foi muito bom a nossa live. Foi mesmo, gostei mesmo. Ave Luz. Ave todos. Tchau, gente. Até muito a boa próxima, noite. Galera. Muito obrigado. Até. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.